E no vídeo de hoje, para fechar o ano com chave de ouro, vamos preparar um delicioso capelete de ricota com espinafre ao molho branco. O meu nome é Isabelle Rodrigues e esse é o canal Receitas da Belle. Sejam muito bem-vindos. E não deixe de se inscrever no canal, caso ainda não seja um inscrito, e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de outras delícias como essa que pintam por aqui. Vamos começar a nossa receita branqueando as folhas do nosso espinafre. Esse é, na verdade, um processo bem simples que consiste em jogar as folhas do espinafre em água fervente por 30 segundos. Depois desse tempo, você irá retirar as folhas e colocá-las imediatamente em água com gelo ou em uma água que esteja bem gelada, até que as folhas esfriem totalmente. Quando as folhas do seu espinafre estiverem totalmente frias, escorra elas até que você precise utilizá-las. Esse é um processo bem interessante, pois nele perdemos bem pouco dos nutrientes do espinafre, que é uma folha rica em vitaminas A e K, que protegem tanto a saúde da pele como as dos olhos, o crescimento dos ossos e dos dentes, além de manter uma correta coagulação do nosso sangue. O ideal mesmo seria consumir essas folhas sem que elas fossem cozidas, em uma vitamina com leite ou iogurte, mas ela tem um uso maior na culinária quente, e tendo isso em vista, o branqueamento é a melhor opção para que a gente não perca essas vitaminas e nutrientes. Para terminar o processo de branqueamento do nosso espinafre, vamos preparar a nossa massa. O preparo da massa é bem simples e tem uma regra que não te deixa errar nunca. Para cada 100 gramas de farinha de trigo, você precisará usar um ovo. Além desses dois ingredientes, você ainda pode acrescentar à sua massa sal e azeite. Isso para os casos das massas simples. Já para as massas coloridas, existem outras técnicas que deixaremos para outros vídeos. Nesse vídeo, eu estou utilizando 300 gramas de farinha de trigo e 3 ovos. E essa quantidade de ingredientes me renderá massa suficiente para servir bem de 4 a 5 pessoas. Para o preparo da sua massa, você acomodará a sua farinha sobre uma bancada lisa e limpa e em seguida fará um buraco no meio. Depois você acrescentará a esse buraco 3 ovos inteiros e começará a bater bem os seus ovos até que as gemas e as claras sejam totalmente misturadas. E quando isso acontecer, você seguirá batendo, mas agora você irá agregando a farinha que está ao redor desse buraco aos seus ovos. Você seguirá dessa forma até que não seja mais possível incorporar a farinha aos ovos com um garfo. Quando isso acontecer, você deverá descartar o garfo e passará a misturar a sua massa com uma espátula e em seguida com as mãos, até que a farinha seja totalmente absorvida pelos ovos. E não esqueça de colaborar com o nosso crescimento deixando o seu like, o seu comentário, salvando e compartilhando os nossos vídeos com todos que vocês conhecem. Dessa forma, vocês demonstram para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ele passa a nos indicar para mais pessoas. Essas ações, além de não custar nadinha para vocês, vão nos ajudar muito a crescer. E eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Depois que os seus ovos absorverem completamente a sua farinha de trigo, vocês deverão continuar sovando a massa de vocês até que ela se torne bem lisinha, pois aqui, conforme vocês podem observar, a nossa massa ainda está bem quebradiça. A sova dessa massa é bem simples. Consiste em você dobrar sempre a ponta para o meio e amassar, conforme eu estou fazendo aqui no vídeo. Se vocês fizerem exatamente como eu estou ensinando para vocês, vocês terão essa massa aqui, ó.
Quando a sua massa estiver assim, embrulhe ela em plástico filme e deixe descansar por 30 minutos na geladeira. E caso vocês não tenham plástico filme em casa, não tem problema, vocês podem colocá-la também em um saco como esse que eu estou utilizando aqui no vídeo. Após esses 30 minutos de descanso, divida sua massa em 2 partes iguais e comece a abrir uma dessas partes. Você pode fazer isso com um cilindro de abrir massas, com um rolo de macarrão, conforme eu vou fazer aqui no vídeo, ou com uma garrafa de vidro, caso você não tenha nenhum desses outros utensílios que eu acabei de falar. O que você não pode é deixar de fazer essa receita porque ela é muito boa. Independente do utensílio que você esteja utilizando para abrir a sua massa, faça conforme eu estou fazendo aqui no vídeo e abra a sua massa até o dobro do tamanho inicial dela. Em seguida, dobre as pontas de forma que ela fique em 3 camadas. Já já vocês vão ver o que eu estou falando. Aqui está a minha massa com o dobro do tamanho inicial dela. Quando a sua massa estiver assim, é isso aqui que você fará. Depois disso, você voltará a abrir a sua massa até que ela fique bem fininha. O processo de dobra que acabamos de fazer serve para deixar a sua massa bem alinhada. Então, quando você abrir o retângulo de massa, ela não ficará com muitas bordas irregulares e você não perderá quase nenhum pedaço de massa na hora de cortá-la. E aí, o que vocês estão achando dessa receita até agora? Me contem nos comentários. Aproveitem também para me contar quais tipos de receita vocês gostam e gostariam de ver reproduzidas aqui no canal. Gente, é com essa espessura aqui que a massa de vocês deve ficar quando vocês terminarem de abri-la. Quando a sua massa estiver assim, prepare o recheio dela. Para o preparo do seu recheio, esfarele 200 gramas de ricota com o auxílio de um garfo. A ricota que eu estou utilizando aqui no vídeo foi eu mesma quem fiz. E ao final desse vídeo que vocês estão assistindo agora, eu deixarei um shorts e um vídeo sobre o preparo de ricota que eu fiz aqui para o canal. Depois de esfarelar a sua ricota, adicione a ela 3 colheres de café de queijo parmesão ralado e noz moscada a gosto. Agora vamos picar as nossas folhas de espinafre que ficaram escorrendo, mas vocês precisam picar o seu espinafre bem picadinho. E se você que está nos assistindo agora ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as delícias que pintam por aqui. Agora, se você já é um inscrito, verifique por favor se a sua inscrição continua ativa. Quando você terminar de picar o seu espinafre, acomode-o no recipiente onde estão os seus queijos e adicione a eles 1 colher de café de manteiga. Agora você irá misturar bem estes ingredientes até agregá-los de forma uniforme. E gente, caso vocês prefiram, vocês também podem fazer a mistura desses ingredientes no mix ou no processador sem problema nenhum. Eu só não aconselho que vocês façam no liquidificador, pois é uma quantidade pequena e você não conseguirá misturá-los da forma que é necessário. Depois que esses ingredientes forem totalmente misturados, prove o seu recheio para ver se existe ou não
a necessidade de adicionar mais algum tempero. Vocês ainda podem adicionar a essa mistura pimenta do reino ou mais sal. No meu caso, eu precisei acrescentar mais uma colherinha de café de manteiga, pois o meu recheio ainda estava muito seco. Vocês também podem substituir a manteiga por requeijão ou cream cheese, que ficará sensacional, mas de qualquer forma vocês precisam acrescentar algo assim para dar cremosidade ao seu recheio, pois a ricota e o queijo parmesão são queijos extremamente secos e precisam de algo mais úmido para dar liga a eles. Caso você goste, você também pode adicionar pimenta calabresa. Após adicionar a segunda quantidade de manteiga ao meu recheio, eu provei ele novamente e vi que ainda existia necessidade de adicionar mais sal. Então eu fiz essa adição e o meu recheio ficou perfeito. Depois de preparar o seu recheio, será a hora de cortar a sua massa. E para que os seus quadradinhos fiquem com o mesmo tamanho, retire primeiro as pontas, que não estão regulares, como essa que eu acabei de tirar, e depois vocês podem utilizar uma fita métrica, como aquelas fitas utilizadas por costureiras, como essa que eu estou utilizando aqui. Ou vocês também podem utilizar uma régua. Em seguida, vocês cortarão a massa de vocês com 5 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura e dessa forma terão quadradinhos perfeitos. Depois de cortar toda a sua massa, será a hora de recheá-la. E agora eu tenho algumas dicas para vocês. A primeira é com relação ao tamanho da massa. Isso dependerá do fechamento que vocês farão para ela. Já a segunda dica é com relação ao recheio. Vocês devem colocá-lo de forma proporcional ao tamanho da sua massa, levando em consideração que vocês ainda precisarão fechar os seus capeletes. Agora, seguindo com a nossa receita, antes de adicionar o recheio no centro da massa, passe um pouco de água ao redor dela, conforme eu acabei de fazer. Dessa forma, as bordas ficarão bem seladas, impedindo que o seu recheio escape na hora de cozinhar a sua massa. Depois que você passar a água e colocar o recheio no centro da massa, dobre-a desta forma que eu estou fazendo aqui e pressione bem as bordas dela, assim, ó. Depois que você fechar bem a sua massa, você fará o seu capelete. Você colocará o dedo no centro do seu recheio e em seguida você irá unir as duas pontas, pressionando bem para que a massa grude. Dê uma viradinha na borda de cima fazendo o seu chapéu. Quando vocês terminarem de preparar os seus capeletes, salpique sobre eles um pouco de farinha de trigo para não deixar que uns grudem nos outros. Quando os nossos capeletes estiverem prontos, será a hora de iniciar ao mesmo tempo dois processos diferentes. O primeiro deles será levar uma panela com água ao fogo para ferver. E enquanto essa água ferve para cozinhar os nossos capeletes, leve outra panela da sua preferência ao fogo, deixe aquecer e adicione uma colher de sopa de manteiga. Agora você deixará a manteiga derreter e quando ela tiver derretido completamente, você irá adicionar a essa manteiga uma colher de café de alho picado e deixará esse alho dourar. Quando o seu alho estiver com este tom dourado aqui, você irá adicionar a ele as folhas de meio maço de espinafre e irá refogar esse espinafre por 2 minutos.
Após refogar o seu espinafre por 2 minutos, abaixe totalmente o fogo e adicione a ele uma caixinha de creme de leite. Misture bem para que o creme de leite absorva todo o sabor que está na panela e em seguida você irá acrescentar ao seu molho uma pitada de pimenta do reino, uma colher de sopa de queijo parmesão ralado e noz moscada a gosto. Em seguida, misture bem todos esses ingredientes e mantenha o fogo baixo. Após adicionar todos os ingredientes que compõem o nosso molho, veja se é ou não necessário adicionar mais sal, mas leve em consideração que iremos utilizar nesse molho a água do cozimento dos nossos capeletes. Então tenha cuidado ao adicionar sal para não acabar salgando a sua massa. Agora, enquanto isso, a sua água terá levantado fervura. Você deverá adicionar a ela uma colher de sopa de sal e em seguida os seus capeletes. Agora você cozinhará os seus capeletes até que eles fiquem ao ponto que você gosta. Eu gosto da minha massa um pouco al dente. Já você vai escolher aquele ponto que é o seu preferido. Quando você observar que a sua massa está cozida, e você saberá isso quando elas começarem a flutuar, você irá tirar uma concha da água do cozimento dos seus capeletes e irá adicionar ao seu molho. Em seguida, você mexerá bem, aumentará o fogo e colocará os seus capeletes, retirando eles da panela do cozimento diretamente para a panela do molho. Após acrescentar os capeletes ao molho, mexa bem para agregar o molho à sua massa e sirva a seguir. Tenho certeza que se vocês prepararem essa receita não vão se arrepender, pois ela fica maravilhosa de verdade, gente. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!